Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso pastor Isaac Luiz, me deu autorização para prosseguir até 15 para as 9. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos abordar um tema. Teremos tempo para desenvolver um início, um meio e um fim, para que o Espírito Santo nos alimente de sua palavra. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3. Deus abençoe. Muito obrigado. Tito, capítulo 3, versículo 5. Pastor Isaac pede para liberar as crianças, para que as professoras, tia Patrícia e as demais, possam conduzir as crianças para as suas classes. Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que nos acompanham também pela live da igreja, no canal do YouTube, em qualquer canto, em qualquer parte, seja saudado com a paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero trazer aos irmãos, nessa noite, uma palavra que tem introdução no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Uma palavra que vai despertar em nós, que vai acender em nós o entendimento de que somos frutos de uma semente eterna, de que somos regenerados em Cristo Jesus, que fomos regerados em Cristo Jesus, e estamos em uma constante, não de queda, mas de subida em direção ao céu, aonde procuramos a cada dia ser mais perfeito, a cada dia ser melhor do que o ontem. A palavra de Deus, no livro de Tito, está nos dizendo, entre tantas outras informações, que Cristo nos salvou através de uma lavagem de regeneração. Quero dizer aos irmãos que a palavra regeneração, ela é falada no âmbito religioso, regeneração é falada no mundo secular, em todas as áreas. No sentido figurado, regeneração significa revivificação e refortalecimento. A biologia diz que regeneração é a reconstituição por um organismo vivo das partes que foram acidentalmente amputadas. A exemplo da salamandra, o único ser vivo vertebrado no planeta capaz de reconstituir-se totalmente, seja ossos, seja tecido, sejam órgãos. Mas quero falar com os irmãos nessa noite é a regeneração bíblica. Essa
é mais simples do que a regeneração abordada em outros momentos. Porque não tem invencionice, porque não tem dificuldade em entender nessa noite, em momento algum, o crente não deve ter dificuldade em entender que ele tinha uma velha natureza e que através do Espírito Santo, essa velha natureza precisa ser subjugada para que a regeneração seja completa dia após dia. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com os ministros do evangelho que trabalhavam com ele, tendo em vista que ele chamava muitos ainda em tenra idade, ainda jovens, ainda moços. A exemplo de Timóteo, João Marcos e o próprio Tito, que nós lemos aqui no capítulo 3. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, que não é universal, é uma carta pastoral e pessoal, endereçada especificamente a Tito, mas que está contido no cânon sagrado, quer dizer que o Espírito Santo queria que ela chegasse até você. Paulo está falando para Tito tomar bastante cuidado com a sua vida pessoal. Embora Tito fora chamado para o ministério ainda jovem, não era o caso de ele se comportar levianamente, a ponto de trazer escândalo para as ovelhas que Deus e o apóstolo Paulo lhe confiara ali naquela localidade. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte a Tito: Tito, nós fomos regenerados. Eu quero citar aos irmãos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Versículo 24. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que dentre vós foi evangelizada. Meus amados irmãos, eu quero citar aos irmãos 4 homens: Moisés, Davi, João e Pedro. Moisés matou um egípcio e enterrou na areia. Davi encomendou a morte de um pai de família e se escondeu no seu quarto. João, o apóstolo do amor, por não ter sido muito bem recebido no envio da comissão dos 70, ao retornar, ele pede autorização para Cristo, para orar e Deus mandar fogo do céu sobre a cidade que o não recebera. E Pedro, ao defender Cristo, ele corta a orelha de um dos seus compatriotas com uma espada. Agora, Moisés foi chamado pela Bíblia de o varão mais manso da terra. Davi fora chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Está lá na Bíblia Sagrada. E João é o discípulo do amor. Ele estava encostado no peito de Jesus no dia da Santa Ceia, da última ceia de Jesus. E Jesus disse: olha, o que mete comigo a mão no prato é o que vai me trair. Mas Jesus disse isso baixinho e quem ouviu foi João, que agora já estava sendo transformado em um homem manso, em um homem humilde. E Pedro se tornou o líder da igreja primitiva, se tornou o líder da igreja daquele tempo. O que aconteceu na vida desses 4 homens, do ponto A até o ponto B, ou seja, do momento do assassinato, no momento da violência, do momento do pecado, até o momento dessa regeneração, o que aconteceu na vida desses 4, que nos é comum a nós cristãos nos dias de hoje. É comum o fato de nós termos nascido de novo.
do sangue de Jesus, e no batismo. Embora desses quatro, dois provavelmente não tenham sido batizados, Moisés e Davi, obviamente, João, creio, e Pedro também fora. E, amados irmãos, olhando por essa ótica, fica visível para nós, fica patente, de que uma regeneração precisa acontecer na vida do ser humano mais cedo ou mais tarde. Não dá para o homem e para a mulher ficar cocheando em dois caminhos, né? Não é permitível a mim e não é permitido aos irmãos ficar em cima do muro, né? Ou se serve a Baal, serve a Baal, ou se serve a Deus, serve a Cristo, serve a Cristo. Não é possível ficar em cima do muro, não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque acontecendo que agradando um, entristece o outro. E a regeneração, ela é algo primordial na vida do ser humano. No dia do arrebatamento da igreja, quando tocar as trombetas, não adianta ser membro da igreja, não adianta ter 50 anos de cristandade, não adianta ter ganhado 10.000 almas. Se você não for regenerado, o teu nome não vai estar no livro da vida do Cordeiro, que é o livro da chamada daquele dia. Então, importa a nós continuarmos nessa caminhada em busca da nossa regeneração. Mas, Fernando, me explique. Eu não estou salvo? Então já estou completamente regenerado. Você está salvo. Mas o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé, cuide para que não caia. Está salvo? Está. Pode deixar de ser salvo? Sim, com certeza. Erros, pecados não confessados, defeitos, invejas, porfias, intrigas, roubo, bebida alcoólica, prostituição, adultério, toda sorte de imundícia pode fazer o ser humano perder a sua salvação. Lancemos luz, amados irmãos, sobre o versículo 24 e ponderemos aqui a seguinte questão. O versículo 24 diz assim: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou a erva, caiu a sua flor. 4 informações básicas podemos subtrair do versículo 24. A. Toda carne é como erva. Aqui está incluso, como carne, todo o ser vivo. Homem, mulher, pássaros, peixes, alimárias do campo. Tem fôlego de vida, aqui a Bíblia está chamando de carne. Toda carne é como a erva. E B. Toda a glória do homem é como a flor. Isso aqui, meus irmãos, essa glória do homem que a Bíblia está nos dizendo aqui, é o vigor físico do homem e da mulher. É a saúde, é a vitalidade do ser humano, é a capacidade de ser, por que não dizer, autossuficiente, é a capacidade do ser humano em ser responsável pela sua própria provisão, é aquela pessoa que não depende de ninguém, né? E essa independência gera pessoas obstinadas, pessoas de dura cerviz que não aceitam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta dizendo que no final dos dias, no final dos tempos, muitos, não suportando a sã doutrina, amontoariam para si falsos profetas,
como tendo comichão em suas orelhas. Ou seja, não suportando a palavra pura, sadia e sem mistura como é pregada, por exemplo, na Assembleia de Deus, em outros locais de respeito, pessoas chamariam para si mestres que falariam nos seus ouvidos palavras doces, palavras de ânimo na hora errada, promessas de chave de carro na hora errada, passando a mão na cabeça na hora errada. Mas nessa noite é motivo de nós glorificarmos o nome de Jesus, que a Assembleia de Deus ainda entrega a chave de carro, mas a Assembleia de Deus ainda entrega a palavra como ela é, como ela deve ser entregue. Deus aqui ainda faz milagres, Deus liberta, Deus cura, Deus dá casamento, Deus dá porta de emprego, Deus resolve os atrasos amorosos, problemas de toda sorte emocional, distúrbio do sono, perturbação noturna. Tudo Deus liberta na Assembleia de Deus, mas é automático, é à medida que vamos caminhando, é à medida que vamos regenerando, é à medida que vamos tendo mais mente de Cristo dentro da cabeça do que a nossa própria mente. As coisas acontecem naturalmente, como engrenagens bem lubrificadas. Terceira informação que esse versículo 24 nos dá da carta que o apóstolo Paulo escreveu pessoalmente para Tito. A erva seca. Ou seja, amados irmãos, perde a beleza, tem fim. Tem alguém que diz que precisa curtir a vida adoidado. Tem alguém que diz que precisa curtir a sua mocidade, porque é bonita, porque é bonito, porque é independente, porque é autossuficiente e está na flor da saúde física. Aí não ouve conselho dos pais, não suporta a pregação do pastor na igreja, não suporta ensinamento de obreiro, não suporta a escola dominical, mas aqui a Bíblia está dizendo que a beleza é como uma erva. E o versículo diz que a erva seca, a erva murcha. Chega um tempo que toda essa beleza se acaba. Aí viveu uma vida de esbórnia, não procurou um companheiro, não procurou uma companheira, e os anos vão se passando e está envelhecendo, está perdendo o vigor físico, já não é mais tão autossuficiente assim, às vezes precisa de alguém para ajudar na locomoção, a saúde já não está mais boa, a carne está caindo, os dias estão chegando ao fim, e alguém está se vendo sozinho, porque trilhou um caminho que não era o caminho da regeneração. Quarta informação, a flor cai. Quando a flor cai, isso aqui é uma alegoria quando o corpo tomba na terra. Aí o colocam em um esquife ou um caixão e o enterram e o entregam à terra. Ali a terra vai decompor e vai fazer tudo virar pó. E a Bíblia diz: do pó viemos, do pó voltaremos. Aqui cessa tudo. O corpo físico cessou a sua atividade. O versículo diz para nós que toda a carne é como erva. A glória do homem é como a flor. Secou a erva, caiu a flor. Vai bater na porta do Criador. Encontrar com o Senhor teu Deus. Todos vão bater na porta do Criador. Para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Amados irmãos, quando a velha natureza tenta dominar, então é o fim? Acabou a esperança? Acabou, a pessoa não tem mais jeito? Pecou dentro da igreja, pecou fora, teve um deslize, vacilou, é o fim? Acabou?
Não, de maneira nenhuma. É hora de dar-se início novamente à regeneração. É hora da regeneração bíblica. Quero colocar um tema nestas rápidas palavras minhas: a regeneração bíblica. Amados irmãos, o livro de Jó, no capítulo 14, versículos 7 e 9. Peço a todos que abram a Bíblia comigo. Jó 14. Versículo 7 a 9. Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Glorificado seja o nome de Jesus. Satanás, o acusador, ele nos observa, e a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Sabe quem nos observa? Os anjos caídos, que são conhecidos como os demônios. Os anjos que fazem a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos observam. A própria Trindade nos observa. Dentro de nós há uma delas, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos conhece por dentro e por fora. A sociedade nos observa, o vizinho te observa, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o motorista que para o carro ao lado do seu no semáforo, aquela pessoa que pega a mesma fila do banco com você. Todo mundo está de olho na vida do crente, porque a vida do crente chama a atenção. A vida do crente, mesmo ela de boca fechada, mesmo ele de boca fechada, é um testemunho vivo, dizendo o tempo todo que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Fernando, boas suas palavras, mas eu continuo ainda sem esperança. Eu vacilei, eu pequei, eu errei, eu ainda não consigo me achar digno de arrependimento e de perdão da parte de Deus. Até porque, Fernando, eu não sou uma árvore. Aqui, amado irmão e irmã, eu não estou falando da regeneração filosófica. Eu não estou falando da regeneração científica que confundiu Nicodemos quando Cristo disse para ele: você tem que nascer de novo. Ele preocupado porque pela ciência, né, e pelas coisas normais da vida, é improvável a pessoa, depois de ter nascido, retornar ao ventre materno de novo. Eu estou dizendo aqui da regeneração bíblica. Não saiu na revista Veja, não saiu na Isto É, não saiu no Estadão, nem na Folha de São Paulo, nem no Semeador. Saiu na Bíblia Sagrada o que eu estou te dizendo aqui. Regeneração bíblica se faz necessário nos dias de hoje. Eu estou dizendo Bíblia Sagrada, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, para quem se sente ainda longe do perdão, para quem se sente ainda indigno do perdão e da regeneração de Cristo. Pedro escreve assim, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 23, fostes gerados de semente. Você me diz, eu não sou árvore. Jó diz que a árvore é que renova, ser humano não. Mas Pedro está dizendo aqui, que nós fomos gerados de semente. Tá? Aqui entra recursos de metáfora. A Bíblia Sagrada aqui está nos comparando a plantação. Agora você é uma planta e Jesus Cristo é o agricultor.
O agricultor no café, ele joga água, ele joga defensivo, ele joga adubo, ele contrata agrônomos, mas ele mesmo não vai lá, só observa. Mas Jesus Cristo, como um maior agricultor, ele joga o sangue dele na minha e na sua vida e lava as nossas vestes espirituais. Ele paga o preço por nós ao morrer na cruz do Calvário, e o diabo estremece com isso, porque ainda há esperança, ainda que ele dê uma rasteira, ainda que ele dê um tombo, como deu em Adão e Eva lá no Gênesis, ainda há esperança. Tá? Se a árvore tombar ao cheiro das águas, ela ainda vai voltar a brotar. A pessoa sem Deus é como a erva, a pessoa sem Deus é como a flor, seca, cai, murcha. Mas na presença de Deus, buscando regeneração, a Bíblia está dizendo aqui no livro de Jó que a árvore pode ser velha, que a árvore pode ser antiga. Se ela estiver na presença de Deus, ela produz fruto igualzinho uma planta nova. Glorificado seja o nome de Jesus. Somos árvores, amados irmãos. Isaías diz assim, no capítulo 61, versículo 3: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Tá? Quando pregamos o perdão, quando um pregador prega o perdão, não é que ele está atraindo glória para si, não estamos buscando elogios, não estamos buscando tapinha nas costas, nós estamos pagando o preço pela obra, para que o nome de Jesus, que perdoou os nossos pecados, seja glorificado na igreja. A Ele seja a glória e o amém na igreja. Aleluia. O Salmo 92 diz que vocês, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo de número 92. Pode ter acontecido N coisas na sua vida. A sua história pode ser marcada por tropeços, fracassos, derrotas, mas você é plantação do Senhor. Não abandone a casa de Deus, fica plantado aqui dentro, para que o Salmo 92 venha germinar a sua vida, porque aqui estamos ouvindo que quem fica dentro da igreja floresce na presença de Deus. Temos que acolher, temos que aproveitar as oportunidades de lavar as vestes espirituais da igreja. Temos que aceitar os defeitos daqueles que estão fracos ao nosso redor e não sermos complacentes, mas sermos misericordiosos. Sermos longânimos, sermos tranquilos. Eu sempre digo, Deus não é um velho ranzinza, rabugento na eternidade, com um pedaço de cajado na mão, esperando você tropeçar só para dar uma cajadada na sua cabeça. Não. Deus é um velhinho sorridente, alegre, contente, porque está chegando a hora dele dizer: Espírito Santo, traga a minha igreja e me entregue ela nas nuvens. Glorificado seja o nome de Jesus. Para concluir, amados irmãos, tenho 4 minutos. Romanos capítulo 11, versículo 24 diz assim: tu foste cortado do natural zambujeiro contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Aqui é um puxão de orelha que Deus está nos dando agora. Fernando, me respeita, eu tenho 80 anos. Ô menino, me respeita, eu tenho 60 anos de crente, eu tenho quase o dobro da sua idade só de cristandade. Estou pregando a palavra de Deus. A autoridade aqui não é minha, é da palavra de Deus. Eu sou jovem, mas aquele que inspirou esta palavra, que inspirou o livro de Romanos, ele nem
tem idade, ele nem nasceu, ele nem tem começo, nem tem meio, nem tem fim. A Bíblia diz que ele é um ancião de dias. Cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, pés como um latão reluzente, na sua coxa direita está escrito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fernando, eu estou bem demais então. Eu sou uma plantação de um agricultor poderoso como Deus. Eu sou superior às pessoas que não são crentes. Eu sou superior aos irmãos que erram mais na igreja do que eu. Os que tropeçam mais são inferiores a mim. De maneira nenhuma. A Bíblia nos disse aqui que todo crente é um zambujeiro bravo, que foi enxertado em uma árvore frondosa, milenial, chamado oliveira, com suas azeitonas, suas olivas e seus frutos. Eu vou ler para os irmãos rapidinho a descrição de um zambujeiro. Você é um zambujeiro, eu sou um zambujeiro. Zambujeiro pertence à família Oleácea, que engloba outras espécies nativas bem conhecidas, como freixo comum e jasmim do monte, ou alfineiro e lentisco. É uma árvore pequena, com arbusto perene, com crescimento lento, que pode atingir até 15 metros de altura. A copa é larga, arredondada e com ramificação abundante. Os ramos inferiores são, por vezes, espinhosos, o tronco é geralmente grosso e bastante tortuoso, com ritidona, ou seja, cascas acinzentadas, com rugos e sulcos no seu meio. Que coisa feia é a descrição de um zambujeiro. Todo crente fiel, lavado pelo sangue do Cordeiro, foi um zambujeiro um dia. Não podemos esquecer disso. Para que a misericórdia e o amor pelas almas perdidas não abandone a nossa alma, não abandone o nosso coração. Convido os irmãos para ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: vós sois a lavoura de Deus. Que Deus entre no meio da lavoura dele nesta noite. Que Deus entre no meio dessa lavoura. Que Ele balance a figueira para os frutos podres cair. Para nós pegar esses frutos podres, jogar fora e queimar, não. Para a gente ser responsável, ver se tem jeito de tirar o podre e aproveitar o que ainda está ali, que é bom. Não jogar fora, não tratar de maneira soberba, mas zelar com amor pelas almas que Cristo comprou na cruz do Calvário. Ele é o dono da lavoura. Poderoso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a lavoura é tua, o preço foi pago com o teu sangue, e asperge o teu sangue carmesim nas vestes espirituais da tua noiva, nos prepara para tomar a Santa Ceia no sábado, em santidade, e nos prepara para o arrebatamento. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, pastor.